entre os neopentecostais, como o azeite, foram ridicularizados pela reportagem. O que a emissora da família Marinho omitiu é que símbolos semelhantes também são usados por outras religiões, como a hóstia, a água benta e o terço católicos. O velho discurso da Globo também deu espaço para um ex-frequentador, citado na denúncia do Ministério Público de São Paulo, que se disse prejudicado pela Igreja Universal. Mas, segundo a igreja, se esse fosse o parâmetro, denúncias de ex-funcionários da TV Globo também deveriam ser apuradas pelos promotores, como as graves acusações feitas pelo ex-auditor fiscal da Globo, Romero Machado, autor do livro A Fundação Roberto Marinho. O ex-empregado da emissora carioca acusa os ex-patrões de compra de notas fiscais falsas, Caixa 2, falsificação de concorrência e obtenção ilegal de verbas públicas por meio da Fundação Roberto Marinho. O ex-funcionário chega até a afirmar que havia uso indiscriminado de drogas em festas do alto escalão da Globo. No livro, o ex-funcionário da Globo ainda acusa a emissora de desviar dinheiro público da Caixa Econômica Federal para construir o Projac, sua central de novelas no Rio de Janeiro. Uma operação que até hoje não foi devidamente esclarecida. Para construir seu complexo de dramaturgia, a empresa pediu emprestado 40 milhões de dólares dos cofres públicos, um ato ilegal. Como permissionária de um serviço público, a empresa não poderia obter o empréstimo. Foi o que determinou o parecer técnico do próprio banco. Mesmo assim, o dinheiro saiu dos cofres da Caixa Econômica Federal para os cofres da Globo. Foi uma grande maracutaia, não apenas em relação ao financiamento para a construção do Projac, como também a ocupação da área. Quando vemos aí hoje choque de ordem aqui, choque de ordem ali, tirando o pobre onde o pobre está, lá a ocupação também foi irregular. A ligação com o submundo dos golpes financeiros está presente na Rede Globo desde o seu nascimento. Há 9 anos tramita na Justiça Paulista uma ação promovida pelos herdeiros do falecido deputado federal Ortiz Monteiro, o principal acionista da TV Paulista, hoje TV Globo São Paulo, responsável por quase metade de todo o faturamento da emissora. Eles sustentam que em 1964 a empresa foi passada para as mãos de Roberto Marinho por meio de um contrato de gaveta. Até hoje, essa transferência é questionada na Justiça. A TV Globo também é responsável por um dos maiores prejuízos do BNDES. Em 1999, quando criou a Globo Cabo, a empresa recebeu cerca de 400 milhões de reais. Em troca, o banco ficou com 5% das ações. 3 anos mais tarde, essas ações valiam apenas 2 milhões de reais. E o pior é que o banco não tinha autorização para criar essa linha de crédito. Mais uma vez, o contribuinte brasileiro pagou a conta dos desvios da Globo. Por trás dos ataques, a verdade, a queda de audiência da TV Globo e o crescimento cada vez maior da Rede Record. Os números não mentem. Veja a comparação do share, a participação de audiência, em relação ao número de televisores ligados entre as duas emissoras. Os dados são do Ibope, entre as 7 da manhã e meia-noite, medidos na Grande São Paulo. Em 2004, a Globo tinha 50,1 pontos. Agora, em 2009, de janeiro até julho, uma queda impressionante, 40,8 pontos. Isso mesmo, uma perda drástica de quase 10 pontos em 5 anos. A Record fez o caminho contrário. Em 2004, o share da emissora era de 9,6 pontos. Agora é de 17,5 pontos. Uma subida de 8 pontos e que não para, ou melhor, provoca desespero em quem nunca soube conviver com a concorrência. O advogado da Igreja Universal, Arthur Lavigne, divulgou uma carta hoje comentando as acusações do Ministério Público de São Paulo. Ela está publicada na íntegra no blog do bispo Edir Macedo na internet. Você vai ver agora alguns trechos dessa carta. Essas acusações nada mais são do que uma repetição do conteúdo de outro procedimento instaurado em 1999 para apurar crime de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, que tinha como investigados, à época, praticamente as mesmas pessoas que agora o Ministério Público quer colocar novamente como réus. Nesse inquérito de 1999, o bispo Edir Macedo, juntamente com outros religiosos e cooperadores da Igreja Universal,
foram exaustivamente investigados por anos e, finalmente, a apuração foi arquivada em 2006 pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ao longo desses anos, esse empréstimo no exterior foi pago mediante prestações que acabaram sendo novamente consideradas como desvio para lavagem de dinheiro. Na verdade, estas acusações criminosas nem merecem resposta. Enfrentaremos o processo com a mesma tranquilidade de outras vezes e nossa maior e irrespondível defesa é no sentido de que o Supremo Tribunal Federal já investigou tais fatos e, a pedido da Procuradoria-Geral da República, arquivou o inquérito. Assinado Arthur Lavini, advogado.